Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Esses são os principais destaques do dia. Vamos falar sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais. Olha só, essas imagens de uma superlotação na região de hospitais federais. Esse hospital é o Hospital Federal de Bom Sucesso e a realidade dos idosos é essa. Dividir aí macas, muitas vezes no corredor, faltam também medicamentos e médicos. Hoje o Hospital Federal do Andaraí, também na Zona Norte, foi interditado parcialmente pelo Conselho Regional de Medicina. Tem destaque ainda sobre a agressão, de uma mulher na região da Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa agressão que foi filmada pela filha da vítima e é a 7ª vez que ela registra uma ocorrência contra o ex-companheiro na Polícia Civil. Vamos falar sobre Neymar. Em meio às acusações de estupro, ele treinou hoje com a seleção brasileira na Granja Comari, em Teresópolis, e segue agora no início da noite para Brasília, onde a seleção faz a primeira partida. Vamos trazer ainda informações sobre a Copa do Brasil. Isso porque o Flamengo está num dia decisivo, buscando uma vaga nas quartas de final da competição e encara o Corinthians. Tudo isso e muito mais já no Jornal do Rio, em 30 segundos. Começamos o Jornal do Rio de hoje falando sobre a situação da saúde. Os hospitais federais que ficam aqui no Rio de Janeiro vêm sofrendo com a superlotação, também com a falta de profissionais, além disso com a falta de insumos e de remédios. A situação se repete, foi flagrada inclusive no Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, e não é muito diferente no Hospital Federal do Andaraí, na mesma região. Inclusive, esse último hospital foi interditado parcialmente hoje pelo Conselho Regional de Medicina. Pacientes internados em condições inadequadas. Essa é a situação da Sala Amarela, destinada aos casos em observação do Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio. Um homem aparece deitado em cadeiras porque não há leitos disponíveis. A mãe de Hélio, de 71 anos, está internada com câncer. E até agora, ele não foi informado sobre o quadro de saúde dela. Não tem mais prescrição de remédios. Ela vai ficar sentada ali nas cadeiras, sem conforto nenhum, com o pé para baixo, as pernas dela já estão inchadas e a gente não sabe o que faz, porque os médicos não passam lá. Jussara acompanha o filho de 32 anos que está internado há 10 dias com fungos na cabeça. Segundo ela, faltam remédios e médicos. O remédio do meu filho não vem certo. Tem que voltar na farmácia para pegar. Ontem ele entrou em crise. O Hospital Federal de Bom Sucesso é considerado uma das principais unidades de alta complexidade da rede pública de saúde do estado. Por mês, mais de 1.500 atendimentos são feitos aqui na emergência. Só que, devido à falta de estrutura em outras unidades de saúde, muitos pacientes vêm para cá, o que acaba sobrecarregando o hospital. A situação também é grave em outras unidades. Nesta segunda-feira, o Conselho Regional de Medicina fez a interdição ética da emergência do Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio. A medida foi tomada após uma série de vistorias na unidade. Temos uma diminuição absurda de recursos humanos, tá? Plantões com falta de escala de médicos, de enfermagem. Nós temos falta de insumos básicos, alguns antibióticos, alguns remédios, mas o mais importante é isso. Eram pacientes graves, desassistidos dentro de um hospital. Com a interdição, a unidade sofre restrições no atendimento. Um novo paciente só poderá ser admitido em caso de risco iminente de vida. Quem já está internado deve ter o atendimento mantido até a transferência para outro hospital. Nós fomos procurar direções desses hospitais para entender o que está acontecendo por lá. Em nota, a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso informou que adota uma política de não recusar o atendimento daqueles que procuram a unidade e que todos os pacientes estão recebendo assistência. Disse também que solicitou a transferência para todos os pacientes da emergência pelo Sistema de Regulação Estadual de Leitos. Já em relação ao Hospital do Andaraí, o Hospital Federal, a situação, de acordo com o Ministério da Saúde, é a seguinte: ele informou que está trabalhando para reestruturar e qualificar o atendimento no conjunto dos 6 hospitais federais do Rio de Janeiro, ampliou essa informação, disse que até o presente momento não houve o fechamento da porta de entrada da urgência e emergência e que os esforços estão sendo feitos para manter o atendimento à população. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir a gente fala sobre Neymar, que hoje treinou com a seleção brasileira na Granja Comari, em Teresópolis.
Estamos de volta com o Jornal do Rio e vamos falar sobre o processo de impeachment contra o prefeito aqui do Rio, Marcelo Crivella. Ele informou hoje que não vai comparecer à comissão para se defender. É isso mesmo, Natasha Franco? Não vai prestar esclarecimentos à CPI que analisa o caso? Exatamente, Thaís Dias. Boa noite para você, boa noite a todos. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, através de sua defesa, disse que vai apenas entregar um ofício com todas as alegações. O prefeito, por ter esse cargo, pode sim não prestar depoimento, então ele usou isso a favor dele. A gente lembra que o prefeito é investigado na comissão de impeachment por fazer contratos, licitações, né, sem o uso de licitação, contratos de publicidade. Isso foi uma denúncia feita por uma pessoa de dentro da própria prefeitura e ele é investigado por isso na comissão de impeachment. Todo mundo já foi ouvido, Thaís, tanto testemunhas de defesa quanto acusação. Crivella teria a oportunidade de se defender perante os vereadores, mas agora, com isso, os ritos seguem e, portanto, no próximo dia 28, esse caso vai ser votado, Thaís, já que o relator tem até o dia 27 para finalizar esse relatório, Thaís. Obrigada, Natasha, pela sua informação. A gente segue girando aqui a reportagem no Jornal do Rio. Tiago Carvalho tem informações para a gente sobre a Avenida Niemeyer. Tiago, você tem informações, inclusive, sobre o trabalho de limpeza da Niemeyer. Foi concluído hoje. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, os técnicos da Prefeitura concluíram o trabalho de limpeza aqui da Avenida Niemeyer e, com isso, o laudo técnico que vai ser encaminhado para a Justiça, garantindo o término das obras. De acordo com a Prefeitura, já foi feita a recuperação das zonas de escorregamento e também o trabalho de manutenção para que novos acidentes não aconteçam. A gente lembra que na última sexta-feira o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro manteve o fechamento da Avenida Niemeyer, que já está fechada desde o último dia 28. Só esse ano já foram 3 deslizamentos de terra na Avenida Niemeyer, um deles que causou a morte de 2 pessoas. A gente já mostrou aqui no Jornal do Rio que os moradores da comunidade do Vidigal estão fazendo um abaixo-assinado, pedindo que um micro-ônibus de serviço gratuito seja disponibilizado pela Prefeitura para que eles consigam fazer o acesso e a saída da comunidade. É com você, Thaís. Obrigada, Tiago. Obrigada pela informação. A gente vai acompanhando e, lógico, trazendo essas informações na prestação de serviço sobre a interrupção do trânsito ali na região. Seguimos agora trazendo mais um caso de agressão contra mulheres aqui no Rio de Janeiro. Imagens impressionantes mostram o momento em que um homem agride a ex-namorada. Isso aconteceu no último fim de semana na Taquara, na Zona Oeste. Quem filmou isso tudo, essa cena bárbara, foi a filha da vítima. E a coisa surpreendente não para por aí, não. Já é a 7ª vez que a vítima vai à delegacia para prestar depoimento e para fazer denúncias contra o agressor. Acompanhe a reportagem. Veja que o homem bate no rosto da ex-namorada e joga ela no chão. Já caída na calçada, ele chuta e dá tapas no rosto da mulher. Ele parece ir embora, mas volta quando a filha da vítima diz que está filmando. O agressor é Adriano Rosa de Farias, de 26 anos. Ele era namorado da vítima, de 33. De acordo com a filha dela, a relação, que durou 8 anos, sempre foi conturbada. Há 4 meses, a mulher então decidiu terminar com o ex-companheiro, que não aceitou. Tudo aconteceu na madrugada de domingo, aqui neste ponto da Estrada dos Bandeirantes, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mãe e filha estavam numa festa quando Adriano chegou e elas decidiram ir embora. No meio do caminho começaram as agressões. A filha, com medo, resolveu filmar e divulgar as imagens. Esta foi a 7ª vez que a vítima prestou queixa contra o ex-companheiro, que segue foragido. Segundo a filha da vítima, a mãe tem uma medida protetiva contra o ex. No entanto, Adriano nunca respeitou. A cena não sai da minha cabeça. Toda hora eu vejo aquilo, me dá muita raiva por eu não ter conseguido feito nada para ajudar minha mãe. A família da vítima agora está com medo. O olho dela tá roxo, muita dor na cabeça, o corpo machucado, roxo também. E psicologicamente ela tá aterrorizada, tanto ela quanto a família toda.
Nunca é demais reforçar que casos como esse devem ser denunciados. Procure a delegacia mais próxima da sua casa. Se tiver informações sobre casos que acontecem com recorrência, é só buscar o Disque Denúncia 2253 1177, 2253 1177. O Disque 100 também diz respeito a denúncias contra a violência aí das mulheres. A gente vai para o intervalo agora e a seguir a gente vai falar de futebol, porque hoje o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã pela Copa do Brasil. Dia decisivo, hein? O governo do estado vai recorrer da decisão que condenou aí o estado a pagar quase 5 milhões de reais a familiares da juíza Patrícia Scioli, que foi morta em 2011. Todos os desembargadores da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio votaram por manter a indenização aos familiares da juíza Patrícia Scioli, assassinada em agosto de 2011 na porta de casa por policiais militares julgados por ela. O estado do Rio de Janeiro foi condenado a pagar quase 5 milhões de reais, que serão divididos entre os 3 filhos da juíza, a mãe e as 2 irmãs dela. Os filhos também deverão receber uma pensão com valores retroativos ao ano do assassinato. A determinação só foi dada 5 anos após a abertura do processo. Não foi só o fato de ela ter sido assassinada por policiais, foi o fato de ter sido elaborado um esquema durante vários meses, de ela ter sofrido várias ameaças, de não ter solicitado segurança e não ter sido fornecida. Ela foi alvejada com 21 tiros na porta de casa e, a ironia, a munição utilizada foi uma munição comprada pelo próprio Estado. Na noite de 11 de agosto de 2011, a magistrada chegava do fórum onde analisava processos de corrupção e homicídios cometidos por PMs envolvidos com a milícia de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A investigação descobriu que 11 militares estavam envolvidos no assassinato. O mandante foi o tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, condenado a 36 anos de prisão. O oficial só foi expulso da corporação em abril de 2019. Atualmente, está num presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. O recurso desse caso vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Olha, medidas preventivas vêm ajudando na redução do número de crianças e adolescentes desaparecidos aqui no estado do Rio. Quem olha hoje a Nelly e a Joyce juntas não imagina os 5 meses de desespero vividos pela família quando a menina, na época com 14 anos, decidiu sair de casa. E eu pensava que eu fosse o problema da minha família. Então, na minha mente, com 14 anos, eu pensava que isso eu iria estar fazendo uma ajuda para minha família. Nós mostramos a busca da Nelly pela filha aqui no Jornal do Rio em 2011. Um cartaz com o rosto da menina foi espalhado por vários pontos do estado. Trabalho feito pelo SOS Crianças, programa da Fundação para a Infância e Adolescência do Governo do Estado do Rio. Uma rede de apoio que, no caso da Nelly, surtiu efeito 5 meses depois. Toda vez que eu vim aqui, eu recebi apoio, porque às vezes eu não tinha vontade de me alimentar e chegava aqui, você tem que comer, porque você tem 2 filhos menores e quando a tua filha voltar, você tem que estar bem. O caso das duas faz parte de um universo bem maior. 76% das crianças que desaparecem no Rio passam por problemas dentro de casa. Hoje o Estado busca por pouco mais de 500 meninos e meninas que estão longe de suas famílias. Com essa rede de parceiros envolvidos, Ministério Público, delegacias, órgão público, privado, empresas privadas, isso traz todo um resultado satisfatório, né? As ações da FIA, em 24 anos do projeto SOS Criança, já foram responsáveis por encontrar mais de 3 mil menores no estado. A ideia da secretaria é usar os mais de 20 anos de experiência da Fundação para criar um novo protocolo de atendimento a desaparecidos, sejam adultos ou crianças. A proposta é que todos os órgãos envolvidos nas buscas por essas pessoas sigam as mesmas diretrizes, otimizando assim as ações. Medidas que podem ser ampliadas até para âmbito nacional, como um alerta de desaparecidos que ganharia o nome de Priscila Belfort, um dos casos mais emblemáticos de desaparecimento do país. O desaparecimento, infelizmente, ele é muito banalizado. Então, você vê o cartaz e continua andando, você não presta atenção e a criança pode estar do seu lado. Então, essa que é a questão hoje. O Alerta PRI ele serve para
alertar, não banalizar a questão do desaparecimento e a gente poder fortalecer as políticas de prevenção à questão dos desaparecidos. O Rio de Janeiro teve uma redução de quase 20% na procura para a emissão da carteira de habilitação nos últimos 5 anos. Entre os motivos estão os custos para tirar a carteira e também manter o carro. Além disso, tem os apps, aqueles aplicativos de corridas, ou seja, esses motoristas que fazem esse tipo de serviço com custo mais baixo. A única coisa que faria hoje a Ana Carolina começar a dirigir seria uma necessidade médica dos tios idosos com quem ela vive. A jovem de 19 anos não tirou a carteira de habilitação e prefere assim. O trânsito é muito complicado, tem o estresse também, muitos acidentes. E eu acho que usar o transporte público é sempre a maneira mais viável também. Atingir a maioridade quase sempre esteve associada ao sonho de dirigir, mas isso tem mudado. É o que apontam dados fornecidos pelo Detran. Aqui no Rio, nos últimos 5 anos, houve uma diminuição de 22% nas emissões da primeira habilitação. Novas formas de locomoção e o quadro econômico ajudam a explicar esse resultado. Este especialista em transporte vê condições financeiras desfavoráveis para a maioria dos jovens brasileiros tirar a habilitação e bancar a manutenção de um carro. Você hoje tem uma facilidade muito grande de aplicativos e os táxis também barateavam até pela competição com os aplicativos. Então, você pode se locomover na cidade sem os transtornos de ter estacionamento e um custo de ter um carro, pagar um carro e manter o carro. Na indústria automotiva, o crescimento de novos emplacamentos ignora o desinteresse dos jovens pelo volante. Segundo a FenaBrave, foram 245 mil novos veículos em circulação no mês de maio, aumento de 21,6% em relação ao ano passado. De acordo com a Associação das Locadoras de Automóveis, 1 a cada 4 carros zero é usado pelos serviços de aluguel, muito procurados por motoristas de aplicativos. Para estes dois, corridas por aplicativo são uma opção em eventos sociais. Para o transporte diário, vão de bicicleta. Até porque uma autoescola está muito caro, um carro também está muito caro, entendeu? E aí eu prefiro andar de bike, porque além de ser um exercício físico, fazer bem ao meio ambiente, ainda é melhor para mim, para a saúde e ainda também evito o trânsito. A polícia prendeu hoje uma quadrilha que furtava materiais de telefonia. A gente vai saber um pouco mais dessa história com a Marcele Setúbal. Aproximadamente 15 mil pessoas afetadas. Para onde ia todo esse material, Marcele? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite. Na zona norte do Rio de Janeiro, esse material ia para pequenas empresas que fazem a distribuição irregular de sinais de internet, de telefonia em regiões dominadas por milicianos. Os presos hoje foram Cláudio Roberto Matos Anjos, Luciano da Silva e William Manhães Costa. Eles foram presos hoje na região da Tijuca e também de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, e mais uma quarta pessoa, um quarto integrante dessa quadrilha também foi indiciado pela polícia. Inclusive, Thaís, o William é ex-funcionário terceirizado de uma empresa de telefonia e eles utilizavam esse método aí para não serem incomodados ao longo do dia enquanto faziam esses furtos. E também a gente conseguiu informações, imagens que mostram uma dessas ações, mostram eles aí atuando, passando inclusive por cima da fiação elétrica para fazer esses furtos, Thaís. Obrigada, tá, Marcele? A gente acompanhou essas imagens que a Marcele falou aí ao longo da participação. Agora a gente fala sobre o primeiro arranha-céu da América Latina, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, tem 22 andares e está à venda. Esse prédio que estava abandonado vai a leilão, ainda não há uma data para essa venda, mas está orçado em aproximadamente 120 milhões de reais. Abandonado, cercado por uma rede de proteção com fachada deteriorada e alvo de pichações. Nem parecem os mesmos 22 andares que erguem o título de primeiro arranha-céu da América Latina. Inaugurado em 1929, o edifício à noite fez parte da modernização do Rio de Janeiro no século XX, a então capital do Brasil. O prédio foi sede da Rádio Nacional e também reuniu empresas multinacionais. Na cobertura, naquela época, funcionava um restaurante com vista privilegiada para a Baía de Guanabara. E se você for parar para observar, o skyline da cidade, ele segue as referências do gabarito desse prédio. Então ele acaba servindo de diapasão para a construção civil no centro da cidade. Mas com o passar dos anos,
a construção caiu em desuso. Até meados de 2018, o prédio era de responsabilidade do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Em dezembro, a construção passou a pertencer ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que o recebeu para que pudesse transformá-lo na nova sede. Mas, após analisar os altos custos de manutenção e restauração, o TRF2 preferiu devolvê-lo. Na próxima sexta, o prédio passa por vistoria da Superintendência do Patrimônio da União. E se tiver laudo positivo atestando o não uso do TRF2, volta a ser de responsabilidade da federação. Sem verba para relembrar os tempos áureos, o governo federal vai colocar o edifício à venda. Ainda sem data para que isso aconteça, o preço estimado gira em torno de 120 milhões. O que a sociedade não pode permitir é que esse prédio seja vendido e que ele não seja restaurado como merece. Vamos falar da seleção brasileira. Em meio às acusações de estupro, Neymar hoje treinou junto com a equipe lá na Granja Comari, em Teresópolis. Agora, no início da noite, a equipe sai do Rio de Janeiro, segue em direção a Brasília, onde faz a primeira partida pela Copa América. Acompanhe a reportagem. Com uma faixa na cabeça e de barba, Neymar começou o treino entre os titulares, mas bem longe da torcida e dos jornalistas que foram à Granja Comari, em Teresópolis. Ao contrário do que acontece normalmente, Tite comandou num campo secundário a atividade para os 11 jogadores que vão começar o amistoso de amanhã contra o Catar, em Brasília. Será o penúltimo teste antes da Copa América, que começa daqui a 10 dias. Neymar mostrou desenvoltura na primeira parte do treino. Depois, no rápido coletivo, realizado no campo principal da Granja, o atacante chegou a dar um susto numa dividida com o zagueiro Miranda, mas logo se recuperou. A escalação para o amistoso de amanhã faz parte de uma estratégia da comissão técnica e do comando da CBF para que Neymar não perca o foco no futebol. A avaliação interna é de que um eventual afastamento neste momento agravaria ainda mais o estado emocional do jogador. Depois do amistoso contra o Catar, a seleção terá quinta-feira de folga. Na sexta, viaja para Porto Alegre, local do amistoso de domingo contra Honduras. A estreia na Copa América será no dia 14, contra a Bolívia, em São Paulo. Mariana Procópio estava falando de foco. Foco é uma coisa que falta muito para o Neymar, né? Se ele focasse no futebol que tem, a gente já estava ganhando fácil. E vamos continuar falando sobre isso, sobre bola rolando, porque hoje, às 9h30 da noite, tem Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã, de olho numa vaga nas quartas de final da competição. O rubro-negro tem a vantagem do empate, já que venceu na partida de ida. Acompanhe agora. Hoje é dia de decisão. Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Seria esse jogo o mais importante do rubro-negro na temporada? Jogar no Flamengo, todo jogo é importante. Não tem como a gente falar que isso é mais importante do que o outro, porque a cobrança é muito grande, a pressão entre nós é muito grande de estar sempre ganhando. Cuejá, Arrascaeta e Trauco são desfalques. Eles estão entregues às suas seleções para a disputa da Copa América. Vamos sentir muita falta dos jogadores, obviamente, mas também temos um elenco muito bom, jogadores que podem substituir a altura e vão fazer isso. Hoje o rubro-negro ainda será comandado por Marcelo Salles. O interino fica até a parada para a Copa América, quando chega o português Jorge Jesus. Por ter vencido a partida de ida por 1-0, o Flamengo pode até empatar, que se classifica. Em caso de vitória corintiana por um gol de diferença, pênaltis. É muito bom jogar contra eles, contra uma grande equipe como a deles. A gente sempre faz grandes jogos, até pela característica deles. Eu espero que isso possa dar sorte para mim novamente. E a gente termina com imagens do Canecão, hoje o nosso Jornal do Rio, já que esse projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de destombamento dessa que é um espetáculo, né? Uma casa de festas. E, aliás, essa decisão foi unânime de destombamento da casa de shows na Zona Sul, que abre caminho, inclusive, para a privatização do espaço. Mas antes, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Wilson Witzel. O Canecão está fechado há aproximadamente 9 anos por conta de um imbróglio judicial. Você fica agora com o Jornal da Band. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente tem nosso encontro marcado às 10 para as 7 da noite. Boa noite para você. Até lá. Thank you.